Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre a importância do sofrimento para a nossa vida, inclusive para promovermos adaptações fisiológicas em nossos alunos e pacientes associadas ao emagrecimento, à hipertrofia muscular, ao tratamento do diabetes, da hipertensão arterial. Então, atenção! Bom, há muito tempo nós ouvimos aquele termo no pain, no gain. Então, sem dor, sem ganho. E hoje esse termo tem sido muito rebatido, tem sido muito, posso dizer, até criticado, porque não é um termo correto, justamente porque nós não precisamos de sofrimento em nossa vida. Então hoje tem muitos profissionais, tem muitos vídeos, tem muitas postagens dizendo que não devemos levar o nosso aluno, nosso paciente, ao sofrimento a partir da prescrição, principalmente do treinamento. Contudo, eu quero trazer uma análise importante. Esse termo no pain, no gain, ele era muito dito associado à hipertrofia muscular. Então, sem a dor muscular, não ocorre hipertrofia. Era o que se acreditava. Nós já sabemos hoje que não é preciso ter dor muscular para que o treino possa ter sido efetivo para gerar a repercussão da atividade das vias moleculares. Então, definitivamente hoje já sabemos, não precisa da dor muscular, ou seja, das microlesões, porque a dor muscular é advinda de um processo inflamatório que as microlesões que o treinamento resistido gerou. Então hoje nós sabemos já disso. Contudo, essa abordagem de não ter que ter sofrimento é uma abordagem que, na minha concepção, chega a ser quase que um lixo analisar dessa maneira. E por quê? Porque a vida, nós temos inúmeros momentos de dor e sofrimento. Inclusive, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos no sofrimento. Ninguém, ou quase ninguém, se desenvolve, amadurece, cresce na alegria, cresce na felicidade. Tanto que muitas vezes, algumas vezes, podemos ver pessoas que não têm a capacidade de aceitar, por exemplo, um término de relacionamento e ela vai lá e mata a outra pessoa, ou não aceita que ela foi demitida e aí sai matando alguma outra pessoa. Por que isso? Porque é a não capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento. E aqui pode ser vários exemplos, inúmeros exemplos. Quando você diz, aquela pessoa lá é filhinho de papai, o que você está querendo dizer com isso? Que aquela pessoa ali, ela teve tudo muito fácil, que ela não tem a capacidade de valorizar o esforço, a dedicação, o empenho. Então atenção, eu quero trazer esse termo novamente, no pain, no gain. Eu confio, acredito nisso, porque as dores que vivemos é o que nos traz a possibilidade de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Inclusive, nós temos filósofos como, por exemplo, Nietzsche, que diz: se querer se livrar do sofrimento é o cúmulo da idiotice. Dalai Lama diz que o período de maior crescimento, desenvolvimento na vida de uma pessoa é o momento em que ela mais sofre. Você pode perceber qual é o time de futebol que se desenvolve. É aquele que ganhou a final do campeonato ou aquele que perdeu? É aquele que perdeu, porque se o time tiver... Porque não basta sofrer, não é isso. Não basta sofrer para poder aprender, não. É a maneira que eu olho para esse sofrimento, é a maneira que eu lido com esse sofrimento. Se bastasse sofrer para poder se desenvolver, todos nós teríamos desenvolvimento, porque todo mundo no mundo sofre. Mas não, é a forma com que você lida com esse sofrimento, é o olhar que você tem. E aí o exemplo do time de futebol, se o time que perdeu a final está triste, está mal, está sofrendo, se reúne agora no vestiário e diz: e aí, o que aconteceu? Onde nós erramos? O que foi que nós falhamos? Onde podemos melhorar? O time que ganhou está comemorando. Ele não aprende com aquilo ali. Claro que depois ele pode vir no dia seguinte e conversar o que deu certo para poder evoluir mais. Mas o que eu quero que você possa perceber, o que você tem, repare na sua vida, tudo que você tem na sua vida, tudo que você conquistou foi a partir das dificuldades. Tanto que valorizamos em nossa vida
o que conquistamos com dificuldade. Aquilo que você conquistou de maneira fácil, de maneira tranquila, você nem dá valor. Agora, aquilo que determinou suor, choro, dedicação, empenho, é o que você valoriza. Seja se é o encontro com uma pessoa, um relacionamento amoroso, seja se é um trabalho, seja se é entrar numa universidade, repare, tudo que você valoriza na sua vida hoje adveio de dificuldade, de sofrimento, de dor, de aprendizado a partir daquele sofrimento. Então, para mim é no pain, no gain. Então, isso vale muito. Isso vale muito. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Ou, se você preferir, no pain, no gain. Se é real, temos que ter consciência disso. Não, eu não preciso da dor muscular para ter hipertrofia, mas eu preciso do sofrimento para gerar as repercussões fisiológicas. Até porque, deixa eu apagar isso aqui, e olha só, vamos analisar respostas fisiológicas associadas agora ao treinamento. Por exemplo, então, uma adaptação fisiológica, adaptação fisiológica. Rafael, o que é adaptação fisiológica? É uma mudança no organismo. Adaptação fisiológica é uma mudança no organismo. Que mudança que você quer promover no seu cliente, no seu aluno, no seu paciente? Eu quero promover uma adaptação de hipertrofia muscular. Como que vai ser gerada essa mudança no organismo? Eu preciso colocar no meu aluno, no meu paciente, um estresse fisiológico. Atenção nisso. Por que o organismo gerou a adaptação que você queria? Porque você colocou um estresse fisiológico para ele. O que é estresse fisiológico? Em outras palavras, para a ciência é distúrbio homeostático, perda do equilíbrio. O que é estresse fisiológico? Em outra maneira de se dizer, é sofrimento. É o sofrimento. Então olha só, você coloca por meio da prescrição do treino, da alimentação, do medicamento, um estresse fisiológico. Olha só, eu quero gerar hipertrofia muscular no meu aluno. Eu coloco um estresse fisiológico por meio do treinamento resistido. E esse estresse fisiológico eu tenho que manipular. Não é colocar sofrimento de qualquer maneira. Eu tenho como manipular o estresse fisiológico pela escolha da intensidade, pela escolha do volume, pela escolha da frequência semanal, pela ordem dos exercícios. Então eu tenho como manipular. Quando eu manipulo o estresse fisiológico, então esse sofrimento que eu estou colocando no organismo gera uma repercussão que depois de um tempo leva ao organismo a adaptação que eu queria. Quem é bom de montar treino? Quem é bom de montar dieta? Quem é bom de fazer a estruturação da prescrição do treinamento, da dieta? Quem é bom? É aquele que sabe manipular adequadamente o estresse fisiológico. Então, no caso da hipertrofia, eu coloco um estresse fisiológico que agora determina um desajuste, um sofrimento para o organismo e que leva ao aumento, por exemplo, da atividade das vias moleculares da hipertrofia. E isso vai impactar, depois de um tempo, numa adaptação que é a hipertrofia. Rafael, se eu não colocar sofrimento, não tem por que o organismo se modificar. Atenção, reparem nisso, o organismo ele se modifica, eu tenho uma adaptação advinda de um sofrimento. Então eu coloco um sofrimento para o organismo e ele vivencia esse sofrimento. Mas ele não quer vivenciar esse sofrimento, ele quer continuar em homeostasia. Então eu coloco um sofrimento para ele e depois de um tempo ele se adapta. O que é uma adaptação? Uma mudança. Esse organismo melhorou a função dele para que aquilo que estava sendo colocado não seja mais sofrimento. Então eu coloco alguma coisa no meu aluno, no meu paciente, um estresse fisiológico, um sofrimento, e agora se é um sofrimento, o organismo está sofrendo. Por que ele já não muda? Porque ele precisa perceber que esse sofrimento que você está colocando vai continuar.
Então, se você colocou um sofrimento e ele já mudasse, seria muito fácil, mas não. Por que demora, dependendo da adaptação que eu quero, demora 4, 8, 12 semanas? Por quê? Porque o organismo precisa perceber, então aqui é o sofrimento, o estresse que você está colocando. Aqui é o organismo. O que você está colocando para ele gera um sofrimento para o organismo. Só que esse sofrimento foi uma sessão, 2 sessões. O organismo está sofrendo. Nossos órgãos e sistemas estão sofrendo. Só que ele ainda dá conta daquele sofrimento. Quando ele percebe que aquele sofrimento vai continuar, o que ele faz? Eu tenho uma adaptação, uma melhora. Exemplo, deixa eu chamar isso claro agora com exemplos específicos. Quero aumentar a função cardíaca do meu aluno, do meu paciente. Como que se aumenta a função cardíaca? Fazendo 2 adaptações fisiológicas. Não tem outra maneira. Se você quiser aumentar a função cardíaca do seu aluno, cardiopata, hipertenso, diabético, obeso, atleta, que quer melhorar a função cardíaca, aptidão cardiorrespiratória, condicionamento aeróbio, você precisa fazer a hipertrofia excêntrica cardíaca, que é aumentar a cavidade do coração, e aumentar a hipertrofia concêntrica fisiológica cardíaca, que é aumentar a espessura do miocárdio. Então a hipertrofia excêntrica é aumentar a cavidade do coração. Como você faz isso? Você precisa gerar um estresse fisiológico. Como que eu gero estresse fisiológico? Pela manipulação das variáveis, como por exemplo, intensidade, volume, frequência semanal, qual ergômetro que eu vou fazer. Então tudo isso eu consigo manipular. E aí eu gero um sofrimento que impacta com que o coração tenha que aumentar o débito cardíaco, e esse débito cardíaco elevado de sangue, débito cardíaco, quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Esse sangue sai do coração, vai para todos os órgãos e sistemas, volta, e agora por minuto, qual é o débito cardíaco em repouso? Nosso débito cardíaco agora nesse momento é cerca de 6 litros por minuto. E durante o exercício, isso vai aumentando. Conforme a intensidade aumenta, o débito cardíaco vai aumentando. Então agora seu coração está agitando 10, 12, 15, 18, 20 litros de sangue por minuto, é a quantidade de sangue saindo, retornando e estirando a parede do coração dessa maneira. Em repouso, a parede do coração está se estirando assim. 6 litros de sangue por minuto indo, 6 litros por minuto voltando. Então se estira dessa maneira. E quando o débito cardíaco está em 8, 10, 12, 15, 18, 20 litros, está se estirando assim. Isso aqui é sofrimento para o coração. Isso aqui é sofrimento. Se você continuar esse sofrimento 2, 3 vezes por semana dessa maneira, o coração ele vai responder. Vai responder para quê? Porque ele quer voltar a se estirar dessa maneira. Isso aqui é homeostático para ele. Mas você está obrigando ele a 3 vezes por semana se estirar dessa maneira. Ele não quer se estirar dessa maneira. Ele quer estirar 24 horas do dia, 7 dias por semana, dessa maneira. Só tem uma possibilidade. E se ele aumentar a sua cavidade no ventrículo esquerdo? Se ele aumenta a cavidade, essa alta quantidade de sangue que retorna por minuto, agora cabe melhor aqui. E ele volta a se estirar assim. E se você tira o sofrimento? Se você tira o sofrimento, o débito cardíaco volta a reduzir. E agora se volta a reduzir, o coração se estira só assim, porque a cavidade é maior e agora o estiramento vai ser assim. Isso aqui é sofrimento, porque ele veio ao mundo para se estirar assim. Ele estava se estirando assim, por isso que aumentou a cavidade. Mas agora você parou, você tirou o sofrimento. Ele agora está se estirando assim. Ele não quer. Então como ele vai fazer agora? Perco a adaptação que eu promovi. Então não existe isso. E nós temos que ensinar o nosso aluno o quê? O sofrimento é importante. E agora você, sendo um profissional, você pode associar isso a coisas da vida dele. Então, a questão não é tirar o sofrimento, não. É você mostrar para o seu aluno, para o seu paciente, a importância do sofrimento na vida dele. O quanto que o sofrimento vai contribuir para, por exemplo, promover uma adaptação fisiológica associada ao emagrecimento. Por exemplo, biogênese mitocondrial. O aumento de mitocôndrias está associado ao emagrecimento. Por quê? Porque a gordura só é oxidada dentro das mitocôndrias. Então você tem que fazer um estresse fisiológico, ou seja, gerar um sofrimento para o organismo
que vai agora obrigá-lo a promover biogênese mitocondrial. Se você não colocar sofrimento, não tem por que o organismo se modificar. Porque eu repito, o organismo só se modifica porque você colocou um sofrimento para ele. Se você não colocar um sofrimento para ele, não tem por que o organismo mudar. Ele só modifica porque você coloca um sofrimento e ele não quer vivenciar esse sofrimento. E esse sofrimento está presente 3 vezes por semana, por exemplo. Então ele agora se modifica para que isso que esteja sendo colocado não seja mais sofrimento. Se você tirar isso, não tem por que ele manter essa adaptação. Eu perco a adaptação novamente. Tá bom? A questão é, então é só colocar sofrimento? Não, 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 não. Eu preciso manipular como vai ser colocado esse sofrimento. Porque eu tenho sofrimento desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, eu consigo manipular. Agora, dizer que não, chega de no pain, no gain, isso é lixo, é besteira, é no pain, no gain, inclusive para a nossa vida. Repito, você repare a sua vida, as conquistas que você tem, seja do âmbito familiar, do âmbito de vista econômico, de educação, o que você conquistou e o que você valoriza, adveio de sofrimento, adveio de dor, adveio de choro. Seja se você perdeu um familiar, você sofreu muito, muito, mas a partir daquilo ali, você cresceu, se desenvolveu. Quem não sofre, não cresce. Quem não sofre, não tem adaptações fisiológicas que vai levar agora ao emagrecimento. Tratamento do diabetes, da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares, da hipertrofia. A questão não é só sofrer, eu tenho que manipular como vai ser esse sofrimento. Qual vai ser o primeiro mês? Que nível que vai ser o sofrimento desse meu aluno? Sedentário, obeso, cardiopata, lesões graves no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, quarto mês. Como eu vou agora manipular esse sofrimento? Mas é no pain, no gain. No pain, no gain. Mas repito, não é preciso ter a dor muscular para ter a hipertrofia muscular. Isso é um erro, tá bom? Mas o treinamento resistido, ele, quando gera uma tensão maior para o tecido muscular, o treinamento resistido, quando gera uma tensão maior para o tecido muscular, ele impacta aqui é o tecido muscular, impacta na liberação de fosfolipídios de membrana. E aí, essa liberação de fosfolipídios da membrana do músculo, eu levo agora a atividade aumentada, por exemplo, da fosfolipase D. A fosfolipase D pega os fosfolipídios de membrana e converte em ácido fosfatídico. Sabe o que faz esse fosfatídico? Ativa a mTOR, uma das importantes vias da hipertrofia. Se eu não coloco um sofrimento, não tem por que liberação de fosfolipídios. Além disso, os fosfolipídios que foram liberados são convertidos, por exemplo, pela fosfolipase A2 e fosfolipase C em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico é convertido pela enzima ciclooxigenase 2 em prostaglandinas. Isso gera o que? Inflamação e dor. Sabe a dor muscular que você sentiu depois de 24, 48 horas do treino? É devido à prostaglandina. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque a prostaglandina agora aumenta a infiltração de macrófagos e neutrófilos para o local da microlesão, que libera agora a interleucina 6 e ativa, por exemplo, células satélites, outra importante via da hipertrofia. Quando eu tenho aumento do estresse, de fluxo sanguíneo para o tecido muscular, eu tenho estiramento desse músculo e agora ali na membrana eu tenho proteínas integrais de membrana que aumenta a atividade agora para transcrição e tradução, síntese proteica, hipertrofia muscular. Eu tenho aquaporinas que vão levar agora a essa resposta aumentada de tanto transcrição como tradução. Então, de novo,
é importantíssimo o sofrimento. Mostre para o seu aluno, para o seu paciente: Rafael, mas ele é cardiopata, ele é obeso, ele pode ter 200 anos, nem andar, o coração dá para explodir. Sem sofrimento não existe porque esse coração melhorar. Se você não colocar o sofrimento para esse cara, que o coração dá para explodir, não tem porque o coração dele melhorar. Se esse seu idoso que tem 200 anos, se você não colocar um sofrimento, não tem porque o músculo esquelético dele, articular, então não tem porque a parte de tendões, ligamentos, articular, músculo, responder. Sem sofrimento não há ganho. A questão não é sair e colocar qualquer sofrimento, é estruturar como que vai ser colocado esse sofrimento. Mas o sofrimento é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que possamos ser pessoas e profissionais melhores. Crescemos quase que todo mundo, para não dizer todo mundo, é no sofrimento, é na dor, é na angústia, é na tristeza. Ninguém cresce na alegria. A alegria é a hora de comemoração. Comemorar o quê? Que o que você fez deu certo. É comemoração. Crescemos, refletimos, é na dor, é no sofrimento. Não se esqueça disso, o sofrimento é importante. É para a vida. Fala para o seu aluno, explica para ele: eu não gosto de treinar. Ele pode falar: não tem importância, eu não preciso que você goste de treinar, eu preciso que você perceba a importância desse sofrimento na sua vida, para que você possa ter uma vida diferente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre informações quando o vídeo for publicado. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.